Boa noite, Valdete. Seja muito bem-vinda. Olá, Maria Ângela. Boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Isabel. Boa noite, Lilian. Seja bem-vinda. Boa noite também, Marcelo Machado. Boa noite, Flávio Gava, Luciene Naves, Wagner Pimentel. Boa noite, Adriana Valério. Senhor Antônio Onofre, boa noite, Valdete. Graças a Deus estamos bem. Olá, Joana Carneiro, Anitta e Clarindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite também, Márcia Cirilo. Boa noite, Selma. Olá, Adriana Dantas. Pois é, Wagner, infelizmente nós tivemos um probleminha lá e não conseguimos terminar. Como se diz, né? Tem algumas coisas que não dependem da gente, né? Nós dependemos de outras pessoas e aí acabou não dando certo. Boa noite também, Eveline, Rosângela. Boa noite também, Roberta e Gabi. Elaine Oliveira, Marilza, boa noite. Boa noite também, Cláudio Honor e Eliane. Não faz falta sim, viu, Valdete? Todas as vezes que a gente fica sem nos encontrarmos, a gente sente falta sim, com certeza. Rosana Marques, boa noite, seja muito bem-vinda. Leopoldina, boa noite também, Gessé. Boa noite, Oneida Alves. Bom, estamos já na nossa hora, né, meus queridos companheiros? Na hora de nós fazermos a nossa prece, pedimos a Jesus e a espiritualidade a permissão para nós iniciarmos. Olá, Arlete, boa noite. Olá, Daí, boa noite também, seja bem-vinda. Nós somos uma família, Wagner, com certeza. Iraci, boa noite também, Daniele Diamantino. A Rosângela aqui pedindo as orações, com certeza, Rosângela. Se prepare aí para receber todas as nossas energias e vibrações. Sueli, boa noite. Então vamos, juntos pedimos a permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as nossas reflexões desta noite, principalmente lembrando aqui com muito carinho da nossa companheira Rosângela, que ela possa receber agora nesse instante as nossas energias e vibrações, que a espiritualidade leve até ela todo o nosso carinho, o nosso abraço fraternal e que Jesus também se faça presente, minha amiga, na sua vida. Meus irmãos, que os pensamentos elevados reflitam principalmente esta vontade e o desejo sincero que nós temos de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. O desejo e a vontade que nós temos de estarmos próximos e, por que não, abraçados a este Mestre incomparável, juntamente com essa espiritualidade maravilhosa que sempre nos assiste. E que nós possamos e consigamos sentir paz. Sentir paz dentro do nosso coração. Visualizar a paz à nossa volta
e nos encontrarmos envolvidos numa atmosfera pacífica, para que as dificuldades, os obstáculos, a violência, a insegurança, a ansiedade e o medo que graçam na nossa sociedade não tenham acesso à nossa individualidade. Manter essa aura e essa proteção ao redor do nosso corpo físico e espiritual deve ser o objetivo de cada um, principalmente porque mais livres de influências nós seremos capazes de caminhar e atingir o objetivo proposto para esta existência. Que essa paz, que essa luz, que essa proteção esteja também presente no lar de cada um de vocês, envolvendo também os seus familiares, amigos, colegas, aqueles que se dizem inimigos, para que a humanidade a cada dia reconheça esta necessidade que nós temos da paz e do Cristo, para atingirmos a evolução, a perfeição, a felicidade, caminhando todos juntos de braços dados, vencendo a nós mesmos e sempre seguidos, amparados pelo próprio Cristo, que nos assiste diuturnamente. Que assim seja. Que assim seja. Olá, Rubens. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Marinha. Vânia, boa noite. Célia. Olá, Andréia Vieira, Cecília, Rosilene, Osmane e Diego. Boa noite, Marina, Paula. Olá, Regina, Assunta, boa noite. Oi, Elaine, com certeza está aqui nas nossas orações, que a espiritualidade leve também até você esse nosso abraço. Ana Cristina, boa noite, Luísa Silvia, Maria das Graças, boa noite. Que bom, e espero que todos se sintam cada vez mais fortalecidos. Boa noite também, Ercília, seja muito bem-vinda. Ronaldo Farque, boa noite também. Olá, Luana Rodrigues, Vinícius Andretti, que bom e um prazer imenso poder tê-los aqui conosco, com certeza. Gente, hoje é dia, exatamente nós damos a sequência à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Olá, Natália Silva, boa noite, seja bem-vinda. E nós estamos falando, ou estamos lendo aqui com Kardec no Livro dos Espíritos, a volta do espírito à vida corporal. A gente tem, e principalmente nós falamos muito, e sobretudo lá, com base no livro Céu e Inferno, nas terças-feiras, a gente fala muito do espírito no plano espiritual, do espírito quando ele retorna à sua verdadeira casa, à sua verdadeira pátria. E especificamente nesse capítulo nós começamos a tratar do retorno, porque há essa necessidade, como nós já começamos a identificar, do espírito voltar ao contato com o próprio corpo físico e com a matéria, para que ele continue o seu aprendizado. Boa noite, Adriana Varenga, boa noite, Catarina, boa noite também, Luiz Alberto, Emerson, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então nós precisamos de retornar para retomar exatamente a nossa trajetória, a nossa caminhada para ou rumo à evolução e à própria perfeição. Parabéns para ela, Wagner, o nosso abraço também carinhoso para Danielen. Então, o espírito volta, retorna. Nesse retorno ele faz aquela análise, aquela avaliação. Nós vimos que muitos deles vão passar por períodos muito delicados, sobretudo para reconhecerem
os erros que obtiveram na última existência, né, Lídia? E corrigi-los de alguma forma, sendo orientados pela própria espiritualidade, para quem já trilhou esse caminho, para quem já conquistou aquilo que ainda nos falta, e aí retorna, ele volta à matéria para dar sequência ao seu aprendizado. Por que ele precisa voltar à matéria para dar sequência ao seu aprendizado? Gente, nós vamos estudar depois na questão 540 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão muito interessante. Há muitos desdobramentos da resposta da espiritualidade, mas a gente vai percebendo que no processo evolutivo de toda a criatura, sobretudo deste princípio inteligente que todos nós somos, fomos criados a partir do princípio inteligente, da inteligência suprema. Deus criou as inteligências, e essas inteligências que somos nós, vamos ter contato com a matéria para nós aprendermos e assimilarmos. Para nós aprendermos e assimilarmos as leis que regem o mundo corporal. Primeiramente, sim, questão 540 a gente vai ver, nós precisamos voltar várias vezes até aprendermos completamente como funciona o mundo material, que é algo muito mais fácil e muito mais simples, e depois que nós dominarmos sobre as leis que regem o mundo material, depois que nós conhecermos todas essas leis, nós passaremos a desenvolver e principalmente aprender a assimilar e contribuir para o perfeito equilíbrio da vida moral. Então, primeiro a gente precisa aprender e assimilar todas as leis que regem a vida material, da matéria. E depois nós passamos a estudar e desenvolver todas as leis que regem a vida moral. Por isso existe o processo evolutivo e nós vamos encarnar quantas vezes forem necessárias até nós termos completamente o domínio desta própria vida corporal que nos cerca. Boa noite, Joana Camargo, boa noite também, Maria Souza. Até o pessoal aqui tem alguns comentando, né, fazendo pergunta, né, seu Luiz? Realmente ontem nós não tivemos, tá? Só passando aqui, relembrando-os, porque por conta do nosso trabalho, infelizmente, tem várias coisas e questões que não dependem de nós, não foi possível nós terminarmos o nosso trabalho antes, nós terminamos, já era quase 7 horas da noite, então não teve chance de nós fazermos as nossas transmissões. Mas a espiritualidade vai aí nos auxiliando e a gente vai conseguindo vencer e superar todas essas dificuldades, ok? Então ontem nós não tivemos, mas hoje estamos aqui normalmente, tá? E agradeço a compreensão de todos vocês. Olá, Gisela, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, gente, voltando ou retomando aqui, nós estamos tratando exatamente deste capítulo que vai falar deste retorno, da nossa volta. Tivemos lá, voltamos para cá e vamos dar sequências de aprendizagem. Então, essas coisas que a gente está vendo. E na primeira página nós estamos vendo essa preparação para o próprio retorno, tá? A preparação principalmente nesses aspectos que vão envolver o corpo físico que nós vamos adotar como casa, como morada, para atingirmos os nossos objetivos. E principalmente, boa parte desses objetivos são reparatórios. E alguns outros nós vamos aprendendo ou tendo a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Mas boa parte serão reparatórios, infelizmente, daquilo que nós fizemos de forma equivocada no passado. Ok? Boa noite, Luísa, Dona Luzia também, sejam muito bem-vindos. Olá, Érica, boa noite. Glória Quirino, Gilberto, sejam todos bem-vindos. E nós paramos no nosso último encontro na quinta-feira passada, falando
exatamente sobre esse processo, né, de retorno, e terminamos essa questão de comentar essa questão 339, que fala sobre o processo de perturbação. Gente, assim como acontece da perturbação quando nós vamos nos adaptarmos, ou quando a gente chega no novo mundo espiritual, também há um processo de perturbação quando a gente volta de lá e assume essa personalidade que nós vamos desenvolver nesta existência. Boa noite também, Sônia Ferreira, Roseli, Salvador. Há perturbação quando a gente chega, ou quando nós estamos diante de qualquer coisa nova, de qualquer coisa diferente. Então, eu saí de lá e vim assumir um corpo, eu vou sentir essa perturbação. Por quê? Porque eu vou justamente estar em um conflito. Eu vou sair de uma situação para entrar em outra. E principalmente, né, a perturbação, quando é daqui para lá, eu deixo o mundo corporal para viver o mundo espiritual. Quando acontece esse tipo, eu saio de uma prisão, porque o nosso corpo ele representa uma prisão. Por que ele representa uma prisão? Porque ele traz limitações ao espírito. Gente, muitas coisas que nós livremente fazemos, quando nós estamos enfeixados dentro de um corpo, a gente não consegue fazer. Quantos de vocês, por exemplo, já não tiveram sonhos, ou não tiveram essa experiência de um desdobramento, que o espírito sai do corpo e ele parece e fica ali voando ou sobrevoando? Às vezes não só a casa, mas ele vai e viaja ou faz viagens distantes. Você consegue fazer isso dentro do corpo? Não. Aquela coisinha, né, do super-homem é uma ficção, é um filme que ele pega com o corpo físico e sai por aí voando. Nós não temos essa capacidade. Então, quando nós estamos presos e enfeixados, por isso que a gente fala de uma prisão, o espírito ele sofre limitações. E essa é só um exemplo, tem várias outras limitações que ele sofre. Então, a gente vem para uma prisão. Quando a gente sai da prisão, a gente vai ter uma perturbação, principalmente por quê? Porque a gente vai ter que se adaptar, né, a esta liberdade. Vocês imaginam uma pessoa que fica presa durante 30 anos, né? Vamos usar o tempo máximo de prisão aqui no nosso país. Fica presa 30 anos. Quando ela sai, ela não vai encontrar dificuldades. É a tecnologia que está diferente, são as pessoas que estão diferentes, o mundo está diferente. Então aquilo vai perturbá-la. Da mesma forma, o contrário, quando você se vê privado da sua liberdade e acaba tendo que entrar para uma prisão, aquilo também vai te perturbar. É o que Kardec, a espiritualidade, fala para nós exatamente nessa questão 339. Essa perturbação, ela é inclusive muito mais forte do que aquela que acontece no desencarne. Por quê? Porque nós estamos deixando a liberdade para entrarmos numa prisão. Daí a perturbação ela é maior. Ok? Bom, vamos lá. Boa noite também aqui, Marcileia, a todos os seus compartilhamentos, Cidinha, Raquel, Porfírio, Maria Helena Porfírio, Aninha, sejam todos bem-vindos, né? Helena Coelho, Aparecido, boa noite. Então, eu vim, passei, sofri por esse processo, passei por essa perturbação, mas mesmo assim, diante de tudo isso, diante de todas essas dificuldades, eu poderia, Kardec pergunta para a espiritualidade, nós poderíamos entender que esse instante da encarnação, ele tem realmente uma importância para nós, e principalmente, nós podemos considerar ele solene ou de grande importância e de grande relevância. Nós já dissemos aqui, é claro que o momento é de relevância e de importância, porque nós estaremos dando, gente, sequência à nossa evolução. É como se nós tivéssemos, né, uma tarefa. Eu tenho que sair de determinado lugar e ir até um outro lugar. Ora, eu vou
e em um determinado momento eu interrompo a minha caminhada. O meu objetivo é chegar até o fim da estrada. Eu interrompi por algum motivo, tá? Tive que dormir, tive que descansar. Depois, quando eu retomo a caminhada, aquilo não é importante para mim, principalmente por quê? Porque eu estou chegando mais próximo do meu objetivo? Pois é, cada encarnação também ela é importante e representa-se um momento solene para o espírito. Por quê? Porque ele vai dar sequência à sua travessia, ele vai dar sequência à sua viagem. Kardec chega, inclusive, a fazer uma comparação, e uma comparação até um pouquinho interessante, né? Principalmente naquela época, quando os grandes navegantes vão fazer uma travessia. Gente, vamos atravessar o Oceano Atlântico, por exemplo. Ora, a gente sabe que a viagem vai ser longa. Muitas das vezes nós temos aquele receio dos perigos que podem vir a acontecer durante essa travessia. Pode ter tempestades, e a gente sabe que num barco a tempestade balança realmente. Quando ele começa a balançar, a gente fica com um certo receio. Ou aquelas pessoas que já viajaram de avião, se o avião começa a entrar numa certa turbulência, a gente fica preocupado, né? Tem até um trechinho que eu vou relembrá-los aqui do filme do Chico Xavier, né? Quando o avião começa a entrar em turbulência, ele está indo para São Paulo, para o Pinga Fogo, e no filme fica até engraçado, ele entra em desespero. Isso é normal, mas, como diz o codificador e principalmente a espiritualidade, você é um viajante, entra num barco ou no meio de transporte, sabe que você vai ter que chegar lá do outro lado, isso te traz uma certa ansiedade, mas o seu objetivo está exatamente lá no ponto de chegada. Você sabe que vai enfrentar perigos. Muitas das vezes você não espera, mas você sabe que eles podem chegar. Para a reencarnação é a mesma coisa. Quando o espírito vem, por isso que Kardec fala, é um momento solene de importância, Nós temos receio e medo de falhar? Temos. Mas essa perturbação não pode nos atrapalhar, inclusive, né, a Valdete ainda comentou no programa passado, a ponto de fazer com que nós desistamos da trajetória. Sim, Wagner, o medo, ele é muito grande, claro, mas nós temos que enfrentá-lo. Por quê? Porque o objetivo principal é a própria felicidade. Então, a gente tem que fazer essa travessia. Nós não conseguiremos aprender apenas e tão somente do mundo espiritual, por isso que a gente tem que voltar. Só que, de novo, nós já vimos em algumas outras questões, sobretudo a 167 deste mesmo livro dos Espíritos. A gente volta para cá com um objetivo, com a finalidade: crescer, evoluir, vencer, superar obstáculos, superar vícios, superar defeitos. Este é o principal. Aperfeiçoar especificamente a moral. Por quê? Porque qualquer tipo de aperfeiçoamento físico não vai ter importância para o espírito. O aperfeiçoamento que a gente deve buscar é o moral, porque é o espírito quem sobrevive à própria matéria. A matéria é apenas e tão somente um corpo, como uma vestimenta. É como uma roupa que você coloca para poder sair, para poder ir trabalhar ou para poder faxinar dentro de casa. É apenas uma vestimenta, porque a essência que é o espírito é que precisa extrair, sobretudo, esta importância. E a Marinha ainda coloca aqui, na turbulência é volitar entre as montanhas e sentir o vácuo da travessia. Então, tá vendo? Ó, cada um tem uma experiência aí interessante e diferente, tá? Mas isso aqui é só mesmo para que nós consigamos entender este medo e esse receio que muitos têm,
principalmente pelas próprias incertezas da trajetória da caminhada e, por que não dizer, das incertezas do nosso triunfo. Nós não sabemos se vamos conseguir vencer ou não. Aliás, essa também é a próxima questão que o próprio codificador nos coloca, tá? A incerteza quanto todas estas eventualidades, essa ansiedade, ou melhor, essas incertezas é que causa a ansiedade no próprio espírito? Essas incertezas que vão causar, sim, Maria Senhora, boa noite, seja bem-vindo. Essas incertezas que vão gerar a nossa ansiedade. Gente, o que é ansiedade? É exatamente esse medo, esse receio do futuro. Muitas das vezes, a própria preocupação, ou ela se confunde com a pré-ocupação. Só que a gente esquece de analisar o português, Pré-ocupar-se. Você vai ocupar antes. Mas se a ocupação é para depois, por que eu tenho que sofrer antes? Pré-ocupar-me. A ansiedade vem exatamente disso. Dessa insegurança ou desta incerteza quanto ao amanhã, quanto a alguma coisa que você precisa fazer. Augusto Cury diz: nós vivemos numa sociedade emocionalmente doente. Por quê? Porque a ansiedade toma conta das pessoas. Agora vocês imaginem um projeto inteiro de uma vida ou de uma encarnação. Você faz um projeto, você elabora um projeto, a Érica até fez uma pergunta aqui, a gente já vai falar. Você elabora um projeto de vida de 50, 60, 70 anos, sem ter a certeza de que você vai conseguir vencer. Você sai de lá sabendo tudo aquilo que você vai ter que suportar. Tá? Inclusive, Érica, até as enfermidades que você vai ter. A gente vai ver no próximo, porque hoje com certeza não dará tempo, mas no próximo é exatamente a união da alma com o corpo. A gente falou, nesse prelúdio da volta, existe alguns setores nas colunas espirituais que são responsáveis por todo este planejamento. E dentro deste planejamento, Érica, nós escolhemos tudo, inclusive as enfermidades. Sabe aquelas enfermidades que a gente já traz no nosso código genético? Então somos nós quem escolhemos. E nós vamos escolher essas enfermidades de acordo com as nossas necessidades. Necessidades principalmente o quê? Reparatórias, diante daquilo que aconteceu em existências anteriores. A questão da preparação, Elaine, todos nós estamos preparados. Por isso que a espiritualidade nos ajuda. O detalhe é exatamente nós trabalharmos um pouco mais com a vontade. A gente precisa superar esses obstáculos com vontade, desejo sincero, vontade, tá? Érica, a gente ainda vai falar sobre essa questão das enfermidades, mas tudo que eu quero deixar claro já aqui nesse ponto é que a gente faz o nosso planejamento, inclusive, já falei no encontro passado, capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Inclusive, você tem acesso ao esboço, ou aquele, como é que nós podemos dizer? Ao corpo que você vai assumir. Você tem, inclusive, acesso a essa máquina que eles, ali no plano espiritual, elaboram em algumas colônias e eles te mostram, tá aqui, você vai ser assim, o seu defeito vai estar aqui, aquilo outro, você vai desenvolver essa e essa enfermidade, e essa enfermidade provavelmente daqui a tanto tempo. A gente já faz todo esse planejamento. Agora é claro, mais uma vez, a ansiedade que toma conta do espírito, muitas das vezes o atrapalha a atingir o seu objetivo. E é isso que Kardec coloca aqui. A ansiedade, ela vai depender muito, gente, das provas que cada um tem que passar. Alguns, com certeza, têm umas provas mais difíceis do que outros.
E essas provas difíceis, ou quanto mais difíceis forem essas provas, talvez mais ansioso ficará o espírito. Talvez mais dificuldades enfrentará, mas tudo vai depender o quê? Da sua inteligência espiritual, do seu desenvolvimento, da sua evolução. Sim, Érica, é tudo muito perfeito. Por isso que a gente está falando, nós temos que ficar vindo aqui várias vezes, aprendendo, porque isso faz parte das leis divinas. Aprendendo primeiramente com a matéria. Agora você imagina, Érica e demais companheiros, aqueles espíritos que comandam o mundo moral. A gente está aqui trabalhando um pouquinho e aprendendo a comandar o mundo material, a entender o mundo material, a entender o nosso próprio corpo físico. E esses projetos todos aí são muito bem elaborados. Agora, quando nós estivermos preparados para reger o mundo moral, nossa, aí sim nós já estaremos num estágio muito avançado e como é que eu posso dizer? Muito próximo daquilo que a gente chama efetivamente de perfeição. Então, precisamos aprender a controlar as nossas ansiedades e principalmente deixar de se preocupar. Jesus não disse, deixai amanhã ou que o dia de hoje, a gente se preocupa cada dia o seu próprio mal, a gente se ocupa e o dia de amanhã a Deus pertence. Vamos devagar. Por que eu tenho que sofrer por aquilo que vai acontecer só amanhã? Não. Viva o hoje. Viva o agora. Se fortaleça hoje para você enfrentar o obstáculo amanhã. Não é sofrer agora e trazer o sofrimento de amanhã para o hoje, porque se você fizer isso, você não vai conseguir cumprir nem as tarefas de hoje e muito menos as tarefas de amanhã. Tá? A Elaine pergunta se o espírito sabe quanto tempo ficará. Sabe, Elaine? Por quê? Porque lá neste, que a gente está falando do prelúdio da volta, nessa preparação para a reencarnação, gente, eu só vou abrir um parênteses para relembrá-los. É todos os espíritos que têm acesso a isso? Não, o espírito tem que estar consciente, porque tem espíritos que estão tão atrasados que eles não conseguem ter essa consciência e alguém programa para eles, tá? Mas, via de regra, nós temos acesso a essas informações reencarnatórias, tá? E com acesso a essas informações reencarnatórias, e mais uma vez, se vocês lerem o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, esse livro vocês baixam até aí em PDF com muita facilidade, tá? Principalmente por conta do tempo, é livro muito antigo. Vocês vão ver lá que alguns espíritos chegam lá e perguntam, olha, o meu corpo que está aí programado, está sendo planejado, é para quanto tempo? Ele vai durar quanto tempo? Olha, o seu corpo foi programado para durar 60 ou 70 anos. Lógico, tudo vai depender de como que você vai conduzi-lo durante essa existência. Você já reencarna com essa quantidade de fluido vital necessário para viver os 70 anos, para viver os 75 anos, 80, 60, ou 50, ou 10, ou 20. Não sabemos. Cada um já nasce, já traz consigo isso na sua própria memória. Só que, lógico, a gente não tem acesso a tudo isso, né, gente? Nós não temos acesso por quê? Porque isso pode nos atrapalhar e, garanto, isso nos atrapalha e muito quando a gente passa a ter acesso a informações que não vão contribuir de nenhuma forma para a nossa evolução. Então, a gente tem que ter isso em mente. E é isso que a gente está aprendendo aqui. Nós vamos estudar um pouco mais para frente essa questão do esquecimento do passado. Por que que o passado é importante nós esquecermos? A gente vai falar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco não, né? Hoje nós já estamos aqui quase no fim. Mas mais adiante nós vamos trabalhar essa questão do esquecimento. Por que que ele é importante para nós? E a própria quantidade de vida ou o tempo que nós ficaremos aqui é uma incógnita para que a gente possa e aprenda a vivenciar, né? A Rosângela diz aí que ela sente que não vai viver muitos anos, mas que tipo de sentimento é esse, Rosângela? Será porque você tem esse tipo de sentimento? Seria exatamente
algo, uma revelação espiritual? Ou será que você já trouxe e traz isso bem claro na sua memória? Opa, se não for, será que... Aí vem uma pergunta, estamos aproveitando bem esse tempo que nós estamos tendo? Tudo isso é importante, nós sabemos por quê? Porque nós viemos, de novo, olha, às vezes algumas perguntas vêm falando até do agora, mas nós estamos trazendo uma preparação, a gente está falando muito dessa questão da preparação para tudo isso. Concordo contigo, Eveline. Nós, controlar a ansiedade não é algo muito fácil e muito simples. Por que controlar a ansiedade não é muito fácil e nem muito simples? Porque a sociedade, ela nos ensina a sermos ansiosos. Sim. Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo. Renata Gomes também, boa noite. A sociedade onde nós vivemos, gente, ela acaba nos impondo tantas coisas e nos cobrando tanto que a ansiedade acaba tomando conta, infelizmente. Então, nós temos que aprender, Eveline, a manter este equilíbrio espiritual, a levar essa vida mais espiritualizada e deixar um pouco, deixar não, né? Vamos usar a expressão correta, e dar menos importância à própria vida material, sobretudo naqueles objetivos que nós ou a sociedade está exatamente nos impondo. O detalhe é que a gente dá tanta importância à matéria que aí a ansiedade acaba realmente tomando conta. Por quê? Porque se eu não superar as expectativas que a sociedade deseja, pronto, aí eu vou sofrer. Então é realmente complicado por isso, porque a gente quer ter uma vida muito mais social do que uma vida espiritual. Vamos aprender a espiritualizar a matéria e não materializar o espírito, e aí nós vamos conseguir controlar essa ansiedade. Concordo que não é algo muito fácil e simples, né? Aí o Sr. Antônio ainda está colocando, muitas das coisas nem vão acontecer. Aliás, existe uma estatística, e agora eu não lembro muito bem, porque o próprio Augusto Cury fala disso no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Mas tem uma estatística que coisa assim, de 70% a 80% daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente esperava, não acontece. Então veja, por que eu vou ficar sofrendo, sendo que a maior parte não vai acontecer? Então, difícil, né? Aí, Rosângela, a Luísa também, Silvio estava falando, ela imaginava que era 53 e ela já chegou no 62. Então, olha para vocês verem como é que as coisas realmente são. Pois é, Evelina, a gente vai conseguir juntos, porque isso não é uma coisa sua. Por isso que, inclusive, nós falamos aqui, Augusto Cury fala muito, o planeta nosso, ele é composto por pessoas que estão emocionalmente doentes. Emocionalmente doentes por quê? Porque a ansiedade é a doença do século. Ansiedade, depressão, tudo isso. Boa noite, Nadsan, seja muito bem-vinda. Então, se a ansiedade é a doença do século, nós precisamos trabalhar com essa ansiedade, nós precisamos nos curarmos dessa ansiedade. E aqui está um pouquinho daquilo que a gente realmente pode fazer. Quando a gente, né, Álvaro, boa noite, quando a gente se prepara o suficiente no plano espiritual, vem, reencarna e temos consciência de que a gente precisa aprender e fazer o bem aqui, e o bem é praticamente aquilo que nós estamos buscando, acabou. A gente vai aprender. Agora o duro é quando a gente traz muitos vícios e defeitos e a gente não consegue vencer e superar esses vícios e defeitos. E aí parece que as coisas vão se complicando. Pois é, Geraldo, sofrer por antecipação. Por isso que fala preocupação. Não, deixa para se ocupar no dia e no momento certo. Não precisamos nos preocuparmos, porque senão a gente não faz direito aquilo que temos que fazer agora e com certeza não vamos fazer
também amanhã, quando tivermos a oportunidade. Bom, gente, eu sei que está muito gostoso o nosso papo, mas nós precisamos parar por aqui. Chegamos aqui ao horário, ao finalzinho, né, do nosso momento. Aliás, até passamos um pouquinho daquele programado. Agradeço mais uma vez a todos vocês o carinho. Agradeço a todos vocês, né? Até acho que eu nem sei se eu cumprimentei aqui a Salete, o Márcio, o Gustavo. Boa noite para vocês. Me desculpe aqueles outros também que eu não, porventura, não tenha cumprimentado, mas é um prazer imenso poder estar aqui, trabalhando junto com vocês nesse aprendizado maravilhoso. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui, com certeza, dando sequência a essa leitura e estudo. Gratidão toda minha e uma excelente noite para todos vocês.